já as primeiras participações no telefone. Bom dia, quem fala, por favor? Bom dia, Nataniel. Bom dia, meu grande amigo João Gomes, não Chico Gomes, e o outro jornalista, deu um branco aqui, me ajuda aí. É o João Magalhães. João Magalhães, né? O Flamengo hoje ganhou, fora de casa, graças a Deus, e amanhã nós vamos jogar domingo, parece que é contra o Vitória. Mas vamos rapidamente para o Tempeouro. Eu quero mandar rapidamente um abraço aí para todos os provarenses ali da Zequinha Freire, José Mendes, grande líder de audiência ali, Dona Francisca Silva no bairro Alto Alegre, também, meu amigo Adão do Quina 1, Quina 2, Quina 3, Quina 4, já estão tudo ouvindo lá a programação. Vamos marcar aí, é bom a gente marcar uma sexta-feira, um sábado, que é melhor. Hein? Vamos marcar. Vamos marcar aí, um sábado que é melhor. Dá rapidamente aí para Dona Francisco Silva no bairro Alto Alegre, Dona Maria Lopes da Silva, Nanita Ferraz, os amitenses. Mandaram um abraço para você, Chico Gomes, o presidente da Federação Pirense do Esporte, Robert Brau, também o Daniel, o Capitão Moraes. Alô, Dona Gorete, também, aí na Assembleia Legislativa, também. Carlinho do Lanche, um abraço aí na Praça de Zé Fernando do Saci, a professora Miriam Zanito, e para terminar aqui, meu grande amigo, mandar um abraço aí para vocês também. Então, com a caixa de som Chaga Bispo, líder comunitário lá da cidade de Jardim. Um abraço àqueles que eu não falei, o Adão já falei, todos eles entendidos, desejar do fundo do meu coração, bom final de semana. O jornalismo que faz aqui. Alô, meu filho Fernando Bezerra Menezes aí. Já está participando, vamos colocar daqui a pouco o áudio do Fernando, já mandou aqui a participação dele também. Meu filho João, é meu filho, Fernando, e minha filha, que mora na Noruega, Lidiane Bezerra Menezes, minha filha, também acompanha. Então, manda um abraço aí para o irmão Gilvão e a irmã Cristina. Retorno aí dos estudos com o líder de audiência, vocês é quem faz. Alô, um abraço aí para meu grande amigo Marcelo. Bom dia. Ok, inclusive, obrigado pela tua participação. 7h07, daqui a pouquinho os destaques da edição de hoje do Jornal Dia. Tem participação no WhatsApp. Bom dia, Chico, bom dia, Natan, bom dia, João, bom dia, ouvintes do dia, bom dia para todos, aqui Murilo Moço. Ei, Chico, passei na padaria, comprei um pãozinho, ó. Vai tomar café? Já que você foi lá em casa e não tomou café, né? Bom dia, bom dia. Ei, Natan, e o jacaré, comeu ou não comeu, povo? Rapaz, que jacaré é esse, meu irmão? Por fora aí. Tem mais uma participação, vamos lá. Bom dia, Natan. Bom dia, Chico Gomes. Eu, Josenildo, aqui do Disseu. Fala, Josenildo. Eu queria pedir que a prefeitura desse uma passadinha aí na Avenida dos Ipês, porque lá já está se formando uns buracos e está perigoso, porque às vezes o carro vem do lado esquerdo, do lado direito da pista, quem vai sentido centro e termina caindo no buraco. Então eu queria pedir que a prefeitura desse uma olhadinha lá para a Avenida dos Ipês e tapar esses buracos. Bom dia, um ótimo final de semana. Ok, Josenildo, vamos acionar a Prefeitura de Teresina para verificar essa situação. Tem mais participações conosco no WhatsApp. Bom dia a todos, comando geral, flores do dia, frutos da palavra de Deus, dirigida por Chico Gomes, homem de Deus e companhia. Um alô aí para a dona Lucília Moura, ela disse que ouve o programa, ela está com saudade do Marcela Lima, ela gosta do programa do Marcela Lima, ela disse que gosta de ouvir quando ele reza de manhã a oração. Um abraço aí para o Roberto da Banco, inclusive o filho de Maria, o Caburé do Proborá. Tchau! Valeu, Caburé! O Caburé sempre aí com as suas mensagens bíblicas. Vamos a uma última participação aqui antes dos destaques do Jornal Dia. Fala, Fernando. Geral Fernando Bela Vista, Natanael, Chico, João Magalhães. Eu acho que tem que se reabrir realmente esses terminais. Estão muito parados. E só não invadir ainda por causa da guarda municipal. Botar ônibus novo. O que você acha, Chico, daqueles ônibus que existem em São Paulo, aqueles compridão? Não era uma boa ideia o transporte de Teresina? Você acha que vale a pena adquirir esse tipo de ônibus? Bom dia.
Aí, Chico. Olha, questionamento do seria Fernando. interessante, porém, Teresina não tem via adequada para aquele tipo de ônibus circular, entendeu? Então a questão não até aqui, por exemplo, que você vai sair aqui da Praça Saraiva para pegar a Aurélio de Abreu, aqueles ônibus extensos, não tem condição de fazer aquela conversão ali, então é complicado. Bom, 7h10, vamos aos destaques da edição de hoje do Jornal Dia, líder em credibilidade desde cedo já nas principais bancas e também chegando na sua casa. Vamos lá. Requerimento pede perda de mandato de deputados faltosos. Nós comentamos aqui, inclusive, esse requerimento que foi apresentado na Assembleia Legislativa sobre os deputados que estão faltando às sessões. E ainda na edição de hoje do Jornal Dia você confere os detalhes e os desdobramentos da operação que levou a vereadora Tatiana Medeiros à prisão por envolvimento com facção criminosa. A vereadora passará por audiência de custódia nesta sexta-feira no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Ela é investigada no âmbito da Operação Escudo Eleitoral, que em sua segunda fase prendeu a parlamentar e segue investigando facções criminosas que patrocinaram campanhas eleitorais em Teresina. A vereadora Tatiana Medeiros, alvo dessa operação. Daqui a pouquinho nós vamos trazer, inclusive, detalhes aí atualizados sobre a defesa da vereadora, o que dizem os advogados de defesa de Tatiana Medeiros. Esse caso, Chico Gomes, que ganhou repercussão nacional. Sim. Os principais veículos de comunicação do país destacaram a prisão da vereadora de Teresina, Tatiana Medeiros. Com certeza, e mais uma vez, lamentar pelo ocorrido. Infelizmente, a nossa capital está protagonizando essa situação. É muito triste. E aí a gente faz um alerta aqui. Primeiro, para quem faz política, olha, não busque chegar ao poder a qualquer custo, de qualquer forma, porque você paga um preço muito alto. Se tem alguém buscando lhe ajudar, em troca de quê? De onde é que vem essa ajuda? Qual vai ser o preço que eu vou ter que pagar por essa ajuda? Então é bom que se reflita. E, em contrapartida, o eleitor, Natan, olha, como é que você vê que um candidato não tem padrinho político, não é de família tradicional na política e aparece com uma estrutura astronômica e você, simplesmente por ter aquela ânsia de, no dia da eleição, pegar aquele valorzinho lá que é chamado a estrutura do dia. É o BU, né? A BU, a boca de urna chamada, a boca de urna, traduzindo. Pra e aí como popular. é que você vai estar em uma lista de boca de urna de alguém que é crime a boca de urna, diga-se de passagem, e aí você só por receber aquele valor não vai se preocupar em saber a origem daquele recurso, de onde partiu aquele dinheiro, qual é o preço que você vai ter que pagar. E aí, João Magalhães, eu conheço situações aqui em que o vereador só tem mal o direito do seu salário, todo o resto de estrutura do mandato fica sob o comando daquela pessoa que financiou. Inclusive eu conheço um vereador aqui que, olha, quando for eleito aqui, não se preocupe que todo mundo do partido será contemplado e irei ser alguém que vai estender a mão para todos aqueles que ajudaram a gente a chegar no mandato quando foi eleito. Não, rapaz, não posso fazer muita coisa porque fulano e ciclano me ajudou. Então é o seguinte, eles que vão dizer o que eu vou fazer. Então é complicado. É complicada a situação, vamos aguardar. Daqui a pouco nós vamos ter, inclusive, participação ao vivo do Vitor Costa, direto do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, que vai acompanhar a expectativa, inclusive, viu, para a gente acompanhar, João Magalhães, a chegada da vereadora Tatiana Medeiros, que vai passar por essa audiência de custódia, vai ser ouvida pelo juiz do caso. Lembrando que é uma operação que foi deflagrada através da investigação da Polícia Federal e por ordem do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. A Justiça Eleitoral que determinou o cumprimento desses mandados e o afastamento também da vereadora Tatiana Medeiros do PSB. É bom lembrar... O João Magalhães, você vai falar sobre esse tema, mas logo após, não menos importante, para não passar despercebido, é importante a gente comentar sobre essa questão, essa outra manchete aqui, que é requerimento pede a perda de mandato temporário de deputados faltosos. Aí o seguinte, é importante a gente, após esse seu comentário aí da vereadora, a gente pincelar isso aqui, que é muito importante a gente conversar e
e alertar os piauienses quem são os vereadores, os deputados que de fato têm compromisso com a população. Isso mesmo, Chico Gomes, bom dia para você, Natan, a Érica, o Diógenes aqui nos estúdios e a toda a nossa audiência. Queria ressaltar, desde ontem que a gente debate a questão da vereadora Tatiana Medeiros, né? Como o Natan já informou, daqui a pouco a gente tem a audiência de custódia e o TRE se disponibilizou a divulgar mais informações sobre a investigação, mas eu queria pegar o gancho do ineditismo, né, dessa ação da Justiça Eleitoral, da Polícia Federal. A gente passou aí, não chegamos nem aos 100 dias de mandato na atual legislatura, e essa decisão de prisão e de afastá-la do mandato é uma questão inédita, né, na Câmara Municipal de Teresina. Pela primeira vez a gente tem uma parlamentar no exercício do mandato sofrendo todas essas sanções, principalmente no início do mandato. É algo que chama a atenção e que é muito, de certa forma, positivo, porque a questão, Chico Gomes, da corrupção eleitoral, e aí, claro, a gente lembra aqui que é preciso garantir o direito de defesa, que ninguém é culpado até que o processo, né, transite em julgado, enfim, a gente sabe disso, mas a gente sabe também que todo processo eleitoral há corrupção nas eleições. O Chico Gomes acabou de falar da boca de urna, mas a gente sabe que a compra de votos, infelizmente, é algo que é muito presente em qualquer processo eleitoral, sem falar em outros crimes até mais graves. Então, à medida em que a gente tem o ineditismo de um afastamento da parlamentar e, consequentemente, uma investigação que está andando com agilidade, a gente fica até com mais esperança de que isso, de certa forma, seja o comum daqui para frente, porque quando você, o nome já diz, as eleições é a festa da democracia, Natan. Em tese, é para ser eleito aqueles que vão representar os interesses da população. A gente tinha uma complicação muito grande quando a gente falava em financiamento empresarial das campanhas, porque o que se dizia era: a empresa vai encaminhar recursos para o candidato vai vencer a eleição e depois vai retribuir a gentileza à empresa por meio de contratos, de licitação, enfim, da prestação de serviços. Encerraram o financiamento privado de campanhas e partiram, então, para o financiamento público, né, que é o modelo que tem hoje. Claro, pessoas físicas podem doar recursos, mas o grosso do dinheiro é, de fato, dinheiro público do fundo eleitoral. E aí a gente tem um novo problema, porque na prestação de contas oficial está tudo ok. Tanto é que a própria vereadora Tatiana Medeiros teve as contas delas aprovadas. O problema é o famoso Caixa 2. O problema é o recurso financeiro que transita ali sem ninguém ver, ou pelo menos por vias extraoficiais, e que de fato é o recurso que faz a diferença na campanha eleitoral. Normalmente esse recurso vem, né, como disse o Chico Gomes, da prática que a gente conhece como agiotagem. É algo que é muito presente nas campanhas eleitorais, mas esse dinheiro vem da onde? Muitas vezes pode vir, sim, das organizações criminosas, das facções, e se isso se faz presente nas campanhas, é preciso que a Polícia Federal e que a Justiça Eleitoral atue cada vez mais firme e cada vez mais célere para impedir que esses representantes desses segmentos ocupem cargos no parlamento ou no executivo, sob pena, Natan, da gente ter políticos que, em vez de representar os interesses da população, representem exclusivamente o interesse dessas organizações. Daqui a pouquinho o Vitor Costa vai trazer informações ao vivo aqui no Comando Geral sobre essa audiência de custódia. O Vitor já está no TRE acompanhando desde cedo toda a movimentação. Daqui a pouco nós vamos voltar a falar sobre o caso da vereadora Tatiana Medeiros. Tem participação no telefone, 718, bom dia. Muito bom dia, Natanael, bom dia, ouvinte, bom dia ao João, bom dia ao Chico Gomes, muito prazer, sou o Carlos Amorim. Eu vou aproveitar a efervescência desse fato humoroso da Tatiana e dizer que nós temos outras situações drásticas, severas, criminosas, rigorosas, depreciativas. Eu estou falando a questão da respeitabilidade ao idoso, estatuto idoso, rasgado, desmoralizado, desrespeitado pela instituição, pela autarquia que deveria respeitá-lo
o INSS e a Febraban, juntamente com o Banco Central. A pessoa, o aposentado ou aposentada do INSS acima de 70 anos, ele está alijado, amarrado, manietado, não pode mais fazer absolutamente nada. Eu estive ontem em 5 bancos para refinanciar R$60.000, que já paguei a metade, 30, e foram tácitos. O senhor não pode mais fazer nada porque o senhor tem 73 anos de idade. Eu disse, o presidente da República tem 79. E aí? Não, mas ele foi eleito. Então eu vou ter que ser eleito, não sei por quem diabo, para ter as minhas garantias de direitos respeitadas por essa famigerada instituição bancária do Brasil. Um abraço, até breve, sou Carlos Amorim. Ok, Carlos Amorim, obrigado pela tua participação. Vamos colocar aqui mais algumas participações no WhatsApp. Bom dia, Chico, bom dia a todos. Eu ouvindo vocês falarem sobre a prisão da vereadora. Não estou defendendo ninguém, mas isso chama-se hipocrisia. Porque todo mundo sabe que existe compra de voto, boca de urna, e se for realmente a fundo, não vai ter ninguém em mandato nenhum no país, porque isso é o que mais acontece. Currais eleitorais, entendeu? Líderes de bairros mantidos com empregos públicos, isso tudo acontece, todo mundo sabe. Então, é um caso a mais, um caso a menos, na minha opinião. Ok, Vilian, obrigado pela tua participação. Tem mais uma participação. Pontuar Bom rapidamente. dia, Chico Gomes. Eu acho que não devemos prejulgar. Eu concordo plenamente que deve ser punido. Se comprovado, deve ser punido exemplarmente, com cassação do mandato e até prisão, se for o caso, da vereadora. Agora, eu vou lhe dizer com certeza, se o TRE fizesse uma devassa em todas as campanhas feitas dos vereadores, ia sobrar pouco vereador naquela Câmara Municipal. Posso lhe dizer com absoluta certeza, porque todas as campanhas praticamente têm irregularidades, umas menores, outras maiores. Agora, esse caso dela aí é grave, porque tem envolvimento com, né, se for verdade, com traficantes. Se for verdade, é um caso bem mais grave. Mas se fizer devassa, como eu estou dizendo, sobraria poucos vereadores na Câmara. Ok, então a opinião também do Magalhães, sempre conosco aqui no programa. A questão dos dois ouvintes aí, tanto do Vilian quanto do Magalhães, é a seguinte. Uma coisa é eu saber que o João Magalhães fez e aconteceu e ele não ser investigado e não haver ali nenhum indício de que realmente tenha havido aquela prática. Outra coisa é a pessoa ter cometido uma ilicitude e essa ilicitude em uma investigação ser apurada como de fato tenha acontecido. Todo mundo sabe que existe a compra de voto, que existe a corrupção eleitoral, todo mundo sabe que existe. Agora, provas é que é difícil de se encontrar. Nesse caso aqui, a Polícia Federal investigou, apurou e encontrou indícios. Aí, independentemente de haver uma ligação direta da vereadora ou não, ela é próxima de pessoas que vivem envolvidas na criminalidade. É exemplo do companheiro que foi preso e foi comprovadamente provado que ele tem envolvimento com a criminalidade. Segundo também a matéria, o padrasto também era envolvido com a criminalidade e era o articulador financeiro da campanha. Ora, se alguém é envolvido com a criminalidade e é o articulador financeiro de um projeto político, de onde foi que ele arrancou esse dinheiro? Então, é necessário que se avalie essas questões. Aqui não está se julgando, só se está aqui vendo os elementos que o levaram a ser preso. Só lembrar também, Chico Gomes, que normalmente ninguém comete crimes e sai anunciando por aí. Rapaz, ontem eu cometi um crime. Né? Normalmente, esses crimes de corrupção, e não só eleitoral, mas de corrupção mesmo, eles são crimes que normalmente são difíceis de serem investigados. As tratativas ocorrem, obviamente, entre 4 paredes. É um esquema, normalmente, em que quem participa não vai sair espalhando, então tudo isso dificulta o trabalho de investigação da polícia, seja Polícia Civil, Polícia Federal, né? A gente sabe que a legislação, de certa forma, garante a quem está sendo acusado muitas estratégias
No caso da vereadora, ontem mesmo, a própria OAB soltou uma nota, né, lembrando que como a parlamentar é advogada, a OAB disse que não foi comunicada com antecedência da operação. Né? A legislação obriga que quando se for cometer uma ação, no caso, contra uma advogada, é preciso ter um representante lá da OAB para garantir o cumprimento das prerrogativas. Claro, há todo um debate aí, porque de fato ela estava sendo presa não pelo exercício da advocacia, era para um crime que não tem nada a ver com a profissão dela, né? Há também o fato de que não foi uma prisão em flagrante, foi algo que foi investigado, né? Uma prisão preventiva com base em uma investigação que está em curso. Tudo isso pode ser discutido, mas só para ressaltar que é claro que a gente quer que todo mundo que cometa crime seja punido, mas infelizmente não é fácil e isso não vai acontecer da noite para o dia. Se as instituições começarem a punir de forma exemplar aqueles que comprovadamente têm relações com crimes, pode ter certeza que isso também serve um pouco de exemplo para os demais. Se a gente tem, e aí eu nem estou falando desse caso em específico, mas uma prisão, uma punição exemplar para quem tem envolvimento comprovado com facção criminosa, certamente nas próximas eleições, determinados candidatos vão pensar 2 vezes antes de aceitar representar interesse de alguma facção no processo eleitoral. E aí, só para complementar a sua fala, João Magalhães, um erro tá aí. Olha, como é que a Justiça Eleitoral vai permitir que alguém continue candidato se no percurso dessa candidatura já houve indícios de envolvimento? Se há indícios de envolvimento, melhor dizendo, a Justiça Eleitoral, ao meu ver, já teria que automaticamente coibir aquela pessoa de continuar no processo eleitoral, para evitar esses dissabores após o processo. Bom, 7h26, deixa eu mandar um abraço aqui ao meu amigo Renê Frazão, viu? Renê Frazão da Rodobens, está na audiência conosco. O Renê faz tempo que tenta me vender aqui um consórcio. Vai dar certo esse ano, viu, Renê? Vamos fechar aí essa carta de crédito. Venda pra ele aí também uma mídiazinha aqui. Não, ele vai fechar com a gente. Então pronto. Então compre na mão do homem. Então compre na mão do homem. Em breve, viu, Renê? Obrigado. Grande Renê Frazão, sempre na nossa audiência.